Conforme nós já sabemos, são possíveis 7 níveis de energias, que são representados por essas letras, de K até Q. O nível de menor energia é 1, o de maior energia, 7. O subnível de menor energia é S. Dentro de um subnível do tipo S, existem quantos orbitais? Nós já vimos, agora há pouco, que é apenas um orbital. E existe uma regra chamada de princípio da exclusão de Pauli, que nos diz que dentro de um orbital podem existir no máximo 2 elétrons de spins contrários. Então, como um subnível do tipo S tem apenas um orbital, ele vai comportar no máximo 2 elétrons. Então, este é o nível e subnível de menor energia. Na sequência, nós temos o nível e subnível 2S. Como é um subnível do tipo S, então ele comporta também no máximo 2 elétrons. Dentro de um mesmo nível de energia, a energia de um orbital do tipo S sempre vai ser menor que a energia de um orbital do tipo P. Então vamos ter subnível do tipo P apenas a partir da segunda camada. Um subnível do tipo P, nós já vimos que ele é formado por 3 orbitais. Como cada orbital comporta 2 elétrons, um subnível do tipo P comporta no máximo 6 elétrons. Na sequência, o diagrama de Pauling sempre é montado assim, em diagonal. Então, na sequência, vai vir aqui o terceiro nível de energia. Nessa coluna, sempre vai ficar os subníveis do tipo S. Então, vai vir agora o 3S. E nós já vimos que um subnível do tipo S comporta no máximo 2 elétrons. O próximo subnível vai ser o 3P, nível e subnível. Como é do tipo P, comporta no máximo 6 elétrons. Depois do 3P, na lógica vai vir quem agora? 4S. Como é do tipo S, comporta 2 elétrons. E é justamente no terceiro nível que vai começar a aparecer o subnível do tipo D. Um subnível do tipo D, ele comporta 5 orbitais. Como cada orbital comporta 2 elétrons, então um subnível do tipo D comporta no máximo 10 elétrons. Continuando na sequência, vem agora o 4P. Na segunda coluna, sempre vai ficar os subníveis do tipo P. E um subnível do tipo P comporta no máximo 6 elétrons. Continuando na sequência, vem agora o quinto nível, 5S2. Voltando aqui em diagonal, vem agora nessa coluna 4D. A terceira coluna é a coluna dos subníveis D. E nós já sabemos que um subnível D comporta no máximo 10 elétrons. Em sequência, vem aqui a segunda coluna, 5P, que comporta até 6 elétrons. Depois do 5P vem quem? Chegamos ao sexto nível, 6S, que comporta 2 elétrons. Voltando aqui em diagonal, no quarto nível, nós vamos ter o subnível do tipo F. Então, o subnível do tipo F só vai aparecer a partir da quarta camada. E um subnível do tipo F é formado por 7 orbitais. Cada orbital comporta 2 elétrons, então um subnível do tipo F comporta até 14 elétrons. Na sequência vem quem? Temos a coluna dos subníveis D. Então, 5D10. Vem agora o subnível, a coluna dos subníveis P. Então, 6P
6. Agora chegamos no 7º nível de energia, 7s. Vem quem agora? 4ª coluna é o subnível do tipo F. Dando continuidade, vem quem agora? Agora vem 6d10. Então esse é o diagrama de Pauling, que vai colocar os elétrons dos átomos em ordem crescente de níveis e subníveis de energia. Vamos praticar. Vamos praticar um pouco sobre esse diagrama de Pauling e os números quânticos. Vamos começar fazendo a distribuição eletrônica do magnésio. O magnésio tem número atômico 12, o que significa dizer que ele tem 12 elétrons, visto que trata-se de um átomo neutro. Qual seria a distribuição eletrônica do magnésio? Então, pelo diagrama de Pauling, ficaria 1s2, depois de 1s2 vem 2s2, depois de 2s2 vem 3p6. Nós distribuímos quantos elétrons? 2 mais 2, 4, mais 6, 10. Só que o magnésio tem 12 elétrons, então faltam 2. Então acaba aqui, ó, 3s2. Logo, o magnésio tem 3 camadas eletrônicas. A camada eletrônica mais externa é chamada de camada de valência. Quais seriam os números quânticos do último elétron do magnésio, do elétron mais energético? Este último elétron se encontra na 3ª camada. Logo, o seu número quântico principal será 3. Qual o seu número quântico secundário? Este último elétron encontra-se em um subnível do tipo S. Quando o subnível é do tipo S, o número quântico secundário será igual a 0. Qual o número quântico magnético? O número quântico magnético ele varia de menos L até mais L, que significa dizer que ele será 0. Não existe menos 0 a mais 0, né? Então, o número quântico magnético será 0. E qual será o número quântico de spin? Um orbital a gente pode representar de várias formas. Uma forma bastante comum é representar através de quadrados. E os elétrons a gente representa por setas. Como os spins devem ser contrários, a gente coloca uma seta para cima e uma seta para baixo. Então esta seria a representação dos elétrons dentro desse orbital 3s2. Considerando que o primeiro elétron é o negativo e o segundo é o positivo, como nós temos 2 elétrons, então o último elétron seria esse com seta para baixo. Logo, número quântico de spin mais 1/2. Então este seria o conjunto dos 4 números quânticos para o último elétron do magnésio. Vamos ver mais um exemplo? Vamos ver o caso do cloro, que tem número atômico 17. Como é que vai ficar essa distribuição? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2. Até aqui nós distribuímos 2, 4, 10, 12 elétrons. Só que o cloro tem 17, então faltam 5. Então, para completar os 17, vai ficar 3p5. Logo, o cloro vai ter 3 camadas eletrônicas. Qual é a camada de valência? A mais externa. 3s2, 3p5. Qual o subnível mais energético? O último que você colocou, 3p. Quais são os 4 números quânticos do último elétron? Em qual nível ele se encontra? No 3º nível.
então o número quântico principal. 3. Qual o número quântico secundário? Ele se encontra em um subnível do tipo P. Então, L vai ser igual a 1. Quando o subnível é do tipo P, o valor de L é igual a 1. Qual o número quântico magnético? Aí nós temos que representar os orbitais. No subnível do tipo P, tem 3 orbitais. Vamos representar esses 3 orbitais assim, por 3 quadrados. Então, 3p5, nós temos 5 elétrons. Vamos distribuir esses 5 elétrons. Para distribuir os elétrons nos orbitais, a gente segue uma regra chamada de regra de Hund, que nos diz que primeiro a gente tem que semi-preencher os orbitais, para depois voltar emparelhando os elétrons dos orbitais. Então vai ficar 1, 2, 3, 4 e 5. Vou até colocar de uma cor diferente. O quinto elétron vai ser esse aqui. O quinto e último elétron. O vermelhinho. Qual é o orbital em que este elétron se encontra? Os valores de L variam de menos L até mais L, ou seja, vai variar de menos 1 até mais 1. Logo no meio vai ficar quem? 0. Este elétron está no orbital de número quântico magnético 0. Convencionando que o segundo elétron do orbital será o positivo, o seu número quântico de spin será mais 1 sobre 2. Então estes são os 4 números quânticos do último elétron do cloro. Mais um exemplo. Vamos fazer a distribuição eletrônica do escândio, que tem número atômico 21. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2. Até aqui nós distribuímos 2 mais 2, 4, 4 mais 6, 10, 10 mais 2, 12, 12, seguindo a ordem da seta, mais 6, 18, 18 mais 2, 20, para 21 falta 1. Quem é o próximo subnível? 3D1, ok? Quantas camadas eletrônicas tem o escândio? 4 camadas eletrônicas. Quais os números quânticos do último elétron? Ou seja, desse aqui, do 3D1. Então, no 3D1, nós temos o número quântico principal, 3. O número quântico secundário, vai ser 2. Qual vai ser o número quântico magnético? O subnível do tipo D é formado por 5 orbitais. Vamos representar assim, por 5 quadrados. Nós temos quantos elétrons para distribuir? Somente um. Tá aqui ele. Os valores de M podem variar de menos L até mais L, ou seja, de menos 2 até mais 2. Entre eles nós vamos ter menos 1, 0 e mais 1. O elétron está em qual deles? No primeiro, que é no menos 2. Como ele foi o primeiro elétron do orbital, o número quântico de spin vai ser menos 1 sobre 2. Lembrando que isso aqui depende da convenção
que o autor adota. Então é isso, essa foi nossa aula. Deixem suas dúvidas lá no fórum de Tira Dúvidas, respondam às atividades. Valeu, falou e até a próxima!